Pronto, o Direito e Literatura está de volta. Na conversa de hoje estamos com o debate sobre Criton, um diálogo escrito por Platão. Recebemos no estúdio o Pablo Mioso, mestre em Direito e Procurador Federal, e o Drayton Gonzaga de Souza, que é filósofo e professor do programa de pós-graduação em Filosofia da PUC, Rio Grande do Sul. Drayton, essa defesa do direito da polis, ou enfim, o dever de obedecer, poderia-se falar assim uma espécie de pacta sunt servanda? Eu diria que sim, Daniel. Tanto é que o Pablo já falou sobre isso antes. Ele não pode desrespeitar aquilo que prometeu, ou um pacto, sob o risco de toda a polis ou todo o sistema entrar em colapso. E lembra, nesse ponto, novamente, a filosofia kantiana. Eu não posso me permitir exceção. Existe a regra, mas eu vou permitir para mim uma exceção. Em linguagem kantiana, isso coloca em risco tudo. Coloca que não posso permitir a exceção para mim, porque essa máxima, vamos dizer assim, que orienta o meu agir naquele caso concreto, ela não pode se tornar uma lei universal. Uhum. Então, não passa no teste de universalização. Perfeito. Se todos agissem dessa forma, isso inviabilizaria nossa convivência social. Então, o interdito, vamos dizer assim, da exceção para mim. E mais um aspecto, talvez nesse contexto, para Sócrates não interessa tanto o viver, mas o viver bem. O viver bem, aí parece a ideia grega de eudaimonia, e alguns trazem de felicidade, traduzem para felicidade, e aparece literalmente o verbo viver, aí que está ligado à palavra zoé em grego, que é vida, uma das acepções de vida. Então, para Sócrates não interessa tanto um viver com comodidade. Esse não é o viver bem. Talvez essa é uma ideia que nós possamos, como o Pablo fez antes, um adornamento de algumas coisas que aparecem no diálogo de Criton. O que significa a vida boa? O ideal da vida boa, o que significa a vida boa? Então, a vida boa, a vida que não é uma boa vida, claro. não é um bom viver, é uma vida em coerência com aquilo que se pensa. E aí a questão do dever. Não sei se o Pablo concorda com isso. E a ideia da Constituição, então, por exemplo, para trazer uma discussão, já que a Constituição, o direito hoje é um sistema de regras e princípios são normas, e aí veja que para Sócrates o princípio, o dever de obedecer e de não desrespeitar e de não fazer uma exceção é um princípio e, portanto, é deontológico, não é teleológico. Não é teológico, é deontológico, é o dever. Né? Deontológico. E esse me parece fundamental. E por isso que o próprio Habermas vai dizer que os princípios funcionam no código lícito e ilícito e, portanto, é deontológico. E essa é uma ideia que a gente, na hermenêutica, tira no sentido de que princípios são normas nesse sentido. E o ideal da vida boa, por exemplo, quando você tem, digamos, uma constituição da polis, que fala dos princípios e diz o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, etc. Dali se tira princípios também, óbvio, inclusive para que quando o sujeito usa o avião para os seus familiares, isso é algo que o princípio impede. Aparece ali numa passagem do Criton a referência à ideia, né, de contrato social. E dessa noção de, uma vez fazendo parte da polis, e que também aparece ali, é uma atitude autônoma, ou seja, o cidadão grego poderia entrar e sair da polis assim que quisesse. Dá para fazer uma analogia, por exemplo, com a Constituição atual, claro. Por exemplo, o contrato social grego com a Constituição atual. E eu acho interessante resgatar essa noção da justiça em Sócrates como cumprimento da lei. Justiça, o conceito que ele faz transparecer ali é de justiça como cumprimento da lei, ou de obediência, né, à lei. Para nós hoje interessa isso demais porque a teoria do direito se vive num dilema no Brasil, que é justamente como fazer a ponte entre os discursos morais, econômicos, políticos com o direito.
E há uma tentação em fazer uma leitura de fora, né, da Constituição e do próprio ordenamento jurídico, sem que haja uma ponte ou sem que haja uma preocupação com o que no direito é autônomo, que é a própria ideia de norma, princípios, regras, entre outras coisas. E aí talvez seja um problema nosso, teórico, né, no sentido de que não há uma discussão séria no Brasil entre o que deveria ser o papel da filosofia do direito e o que seria o papel da teoria do direito, ou a perspectiva da filosofia e a perspectiva da teoria. Nós confundimos isso demais e, além disso, essa confusão ela vai para a prática. O juiz se sente autorizado hoje a fazer filosofia do direito na prática, nos casos concretos, e fazer discursos moralistas, por exemplo. Então, um argumento do Crichton, da proteção da família, em tese poderia entrar numa discussão para saber se esse conceito formal de justiça deveria ser cumprido ou se eu posso colocar elementos morais, por exemplo, para ultrapassar essa questão, né, a tentação, da por exemplo, hoje, por exemplo, o Brasil judicializa o amor. Exato. Por exemplo, a indenização se o pai não tratou bem o filho. Essa é uma questão que é metajurídica, enfim, mas o direito não resistiu à tentação, né, de decidir por princípio e decidiu por moral, por afetividade, por qualquer coisa desse tipo. Que são coisas assim, eu brinco, né, que são coisas fofas até, mas não são direito, né? Exato. Que o direito, acho que o Crichton ajuda a gente a entender, o diálogo Crichton, o que é um princípio e mesmo uma regra feita na polis que vai contra um determinado princípio, a regra sucumbe, porque o princípio, nesse caso, tem uma densidade normativa, né? E o respeito à lei é um elemento muito forte nesse diálogo platônico. Isso. Chegando Platão a lançar mão de um artifício literário ficcional, que é a personificação das leis. Né? Então, as leis, no plural, nomoi, aparecem dialogando com Sócrates. E outro elemento que me chama a atenção nesse texto é a necessidade de dar razões. Pois, fale disso. De dar razões. E, de novo, aqui lendo uma palavra que te é tão cara, quando ele fala nesse contexto de dar razões e de buscar a opinião mais fundamentada, ele usa a palavra logos. Então, na nossa tradução, dar motivo, razões, ele usa a palavra logos. E é o exercício que ele faz com o Crichton. Quais são os argumentos de Crichton e aí as contra-razões que ele apresenta. Então, a necessidade do discurso racional, de fundamentação racional, e não como tu está dizendo aí, como tu disseste, né, com muita propriedade, não um discurso fofo, foi isso que tu disse? Exato. Não, é um discurso com discursos fundamentação. fofos, que são, digamos assim, discursos adjudicadores, são discursos, digamos, de como se a filosofia fosse lógica ou algo assim, que pudesse ser ornamentos. Meros ornamentos, né? Álibis teóricos, poderiam chamar isso também, né? Então, na perspectiva que o Pablo defende, e eu participei esses dias da defesa de belíssimo trabalho de mestrado do Pablo, a necessidade de uma fundamentação imanente do direito, né? Sem recorrer tão rapidamente. Eu vindo da filosofia e tendo contato com o direito, às vezes me causa uma certa estranheza esse recurso muito apressado a outras esferas para fundamentar princípios do próprio direito, né? Claro. Sempre está o Crichton ali fazendo tentação. Sempre, é a permanente tentação. O Crichton é um tentador. E o Sócrates é o que resiste bravamente com o sacrifício da própria vida. Sim. Não que o direito não tenha uma interface fortíssima com a filosofia. Ou com a política, ou com a moral. E aqui estou ao lado de duas pessoas que conhecem muito bem filosofia, mas o respeito às diversas esferas, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Claro. Da sua própria lógica interna, né? Claro. Há discussões, e isso aparece muito bem, quer dizer, a questão da polis e da pertença à polis, a discussão essa já está posta. Quer dizer, as tentativas, quer dizer, é uma questão que dizemos assim, poderíamos chamar isso de uma certa co-originariedade, que Habermas vai dizer, entre o direito moral, etc. Essa é uma questão que já está posta. As tentações que o Crichton vai fazer, ele vai dizer, não, essa é uma questão, isso já está discutida, essa questão anterior. Agora temos que cumpri-la.
É um dever. Voltando a essa questão da filosofia, da teoria do direito e tal, essa confusão que há, aliás, a crítica que se faz no Brasil, por exemplo, a um fantasma do positivismo, no sentido de que o positivismo teria autorizado os regimes totalitários, entre outras críticas que não têm sentido nenhum. E a pergunta é qual o positivismo? Justamente, além disso, né, qual o positivismo? Mas mesmo que tivesse havido em algum momento da história um positivismo que permitisse isso, claro que a discussão sobre se a lei da polis tem que ser cumprida de uma perspectiva filosófica tem que ser feita. Claro. Mas uma vez que a polis existe, também tem a discussão interna, que é a que o Sócrates está fazendo. Claro. Eu faço parte da polis. Obviamente, a gente precisa também sair dessa esfera fática e questionar, olha, a ordem geral é justa, é injusta? Esse é o papel da filosofia do direito. Claro. Mas, na medida em que se está dentro da ordem, a discussão já é outra. É uma discussão autônoma, interna ao direito. Né? Por isso que o de teoria do direito, seria, claro, eu diria. Por isso que o Dworkin vai dizer que o direito é uma questão interpretativa. Exato. É nesse sentido que o direito é uma questão interpretativa. Esse é o espaço em que nós vamos dizer que algo é. No caso, enfim. Essa confusão entre o discurso filosófico e o teórico faz com que seja muito fácil, entre aspas, os argumentos morais entrarem no direito. Porque não há uma separação teórica séria. Né? Então, qualquer um pode fazer um discurso do Críton, por exemplo. O Drayton, nós estamos chegando ao fim do programa, nós estamos falando do Críton, mas o tempo é da modernidade. Então, você que tem dupla formação, você doble chapa, e aí, de direito e filosofia, por que os alunos do direito têm que urgentemente ler um Críton? Tem que ler urgentemente o Críton para ver essa questão da esfera autônoma que Platão apresenta aqui, que é a esfera do direito, e também questões relacionadas à própria interface ou não, quando se pode fazer, quando se deve fazer, e em que medida, em que contexto se pode fazer entre ética e direito. Né? Porque é outra questão apresentada, às vezes, de modo muito apressado. Né? E eu diria também uma outra ideia que aparece fortemente no direito, que é a ideia de ordem, que está presente aqui nesse diálogo. A passagem do caos para o cosmos, para a ordem, se dá pela atividade do logos ordenador. Né? Como disse o Pablo, precisávamos 10 programas para fazer isso. Obrigado, Drayton. Obrigado, Pablo. O Direito e Literatura de hoje fica por aqui. Mas não esqueça que você pode participar do nosso programa, faça sugestões, comentários através do facebook.com/Direito e Literatura. Espero você no nosso próximo encontro para discutir mais clássicos e sabermos por que no direito faltam grandes narrativas. Até mais.